Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Paula e tá começando a hora do. Hoje nós vamos voltar um pouquinho no nosso assunto de trigonometria. Eu vou mostrar para vocês como que a gente calcula o seno, o cosseno e a tangente da soma de dois ângulos. Então, tendo dois ângulos, eu consigo somar ou subtrair esses dois ângulos, e aí eu consigo saber qual que é o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo novo, que vai ser a soma, ou a subtração também. A gente vai ver as duas maneiras. E para isso, a gente tem algumas formulinhas. No vídeo de hoje, eu vou mostrar só o seno e o cosseno, e a gente vai fazer um exercício. E no próximo, a gente vê da tangente. E eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue decorar essas formulinhas de uma maneira mais fácil. Vamos lá? Então, olha só, se a gente tem o seno da soma, então vai ser o seno de A mais B, por exemplo, sendo o A e o B dois ângulos, pode ser em graus ou em radianos. Para a gente calcular o seno de A mais B, não é simplesmente pegar o seno do A e somar com o seno do B. Isso não vale, a gente pode ver nitidamente isso, por exemplo, com o ângulo de 90. 90 graus é 30 mais 60. E se eu pegar o seno de 30 e somar com o seno de 60, não vai ser igual o seno de 90. Então, como que a gente vai calcular o seno de uma soma de dois ângulos? Vamos lá. Para a gente lembrar da formulinha do seno, a gente lembra de um poema. Sabe aquele poema? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então a gente decora assim. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então essa vai ser a nossa formulinha, ó. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Aí aqui no meio vem o quê? Vem o sinal que tá lá no meu seno. Então, aqui, ó, eu tenho seno de A mais B. Então, aqui vem o sinal positivo. Se por um acaso fosse A menos B, aqui seria negativo. Então, seria a mesma coisa, seno A, cosseno B, cosseno A, só que negativo. Então, ele sempre vai seguir o mesmo sinal que eu tenho lá no meu começo. E aí, depois é só a gente ir substituindo os valores. Isso vai valer para qualquer ângulo. Então, sempre que você conseguir substituir o seu ângulo por uma soma, você vai conseguir calcular o seno desse ângulo. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco e aí vocês vão conseguir entender melhor. Vamos ver o do cosseno? Para a gente decorar a formulinha do cosseno não é uma coisa tão bonita quanto um poema, assim como no do seno, né? Uma coisa mais culta, né? Agora aqui no cosseno não tem nada de culto. Cosseno de A mais B, a gente vai lembrar de cossa, cossa, senta, senta. Olha lá, o cossa, cossa, senta, senta. Cosseno vezes cosseno e seno vezes seno. Lá no seno a gente juntou seno com cosseno, seno de um com o cosseno do outro, né? E a gente multiplicou. Aqui a gente vai multiplicar os cossenos e os senos. E o sinal aqui do meio? Aqui, ó, eu tenho mais, né? Cosseno de A mais B. O cosseno é o contrário. Quando eu tenho o cosseno da soma, aqui vai ser menos. E se eu tivesse o cosseno da subtração, aqui seria mais. Então, o sinal do cosseno é o contrário. Do seno é igual. Então, é isso. Essas são as nossas formulinhas do seno e cosseno, da soma e da subtração. Vou colocar dois exemplos aqui e a gente vai ver como que a gente vai usar essas formulinhas na prática. Então, vamos supor que você esteja resolvendo algum exercício e aí esse exercício você precisa calcular o seno de 75. Você tem que saber esse valor. Mas o 75 não é um dos ângulos notáveis, né? Os nossos ângulos notáveis são 30, 45 e 60. Além desses, a gente consegue saber o seno e o cosseno de 0, 90, 180 e 270, que são os ângulos que estão naqueles pontinhos entre um quadrante e outro. Tem também os correspondentes de 30, 45 e 60. Só que esses correspondentes, eles estão ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto quadrante. O 75 graus, ele está no primeiro quadrante. Então, ele não é um correspondente de nenhum dos meus ângulos notáveis. Ah, não, professor, então eu não sei fazer isso, deixa isso de lado, não sei qual que é o seno de 75. Calma, vamos pensar um pouquinho. Eu posso escrever os 75 graus como uma soma de dois ângulos. Se eu somar 30 com 45, dá exatamente o 75. Então, vamos usar isso e a gente sabe como calcular o seno de uma soma, né? Então, o seno de 75 é a mesma coisa que o seno de 30 mais 45.
E aí a gente pode aplicar a nossa formulinha e encontrar o seno de 75. Ó, aqui na nossa fórmula a gente tem seno de A mais B. Então, o 30 seria o nosso A e o 45 seria o nosso B. Então, vamos lá. O seno de A mais B é: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então, seno A, cosseno B. Então, seno de 30, cosseno de 45. Aqui, ó, tá somando, né? É 30 mais 45. O seno segue o mesmo sinal. Então, aqui, mais. Então, a gente já fez, ó, seno A, cosseno B, agora seno B, cosseno A. Esses valores de seno e cosseno de 30 e 45 a gente já conhece. Então, é só a gente substituir e fazer as contas. Seno de 30 é 1 sobre 2, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Agora, a gente resolve primeiro a multiplicação e depois a soma. Então, 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, e 2 vezes 2 dá 4. Aqui, ó, eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 3. Eu sempre posso fazer multiplicação e divisão do que está dentro da raiz com o que está dentro da raiz. Se eu tenho um número que está fora da raiz multiplicando um que está dentro, não posso fazer essa multiplicação. Mas como aqui os dois estão dentro da raiz, é só multiplicar o que está dentro com o que está dentro. Então, raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. E embaixo, 2 vezes 2, 4. Lembra que a multiplicação de fração eu multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Agora eu tenho uma soma de fração. Os denominadores já estão iguais. Que ótimo, não preciso fazer MMC. Já tá tudo certo. É só eu conservar o denominador e somar lá em cima. Então, o seno de 75 graus é igual a raiz de 2 mais raiz de 6 dividido por 4. Vamos agora calcular o cosseno também de 75 graus. Então, o cosseno de 75 também é o cosseno de 30 graus mais 45 graus. E aí, a gente usa a nossa formulinha do cosseno. Lembra? Cossa, cossa, senta, senta. Então, ó, o 30 graus é o nosso A e o 45 é o nosso B. Então, eu vou pegar o cosseno dos dois e vou multiplicar. Cossa, cossa. Lembra que o cosseno, o sinal é o contrário. Então, se aqui eu estou somando, aqui ele vai vir subtraindo. E agora a parte do seno. Multipliquei os dois cossenos e agora eu vou multiplicar os dois senos. De novo, a gente conhece todos esses valores, então vamos substituir cada um deles. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Menos, seno de 30 é 1 sobre 2. E o seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Vamos resolver as multiplicações e depois a gente subtrai. Então, o cosseno de 75 é raiz de 6 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4. Ou seja, raiz de 6 menos raiz de 2, tudo isso dividido por 4. A gente conseguiu calcular o seno e o cosseno de 75 usando os nossos ângulos notáveis. E com isso a gente consegue calcular, por exemplo, também o seno e o cosseno de 15, que é 45 menos 30, substitui do mesmo jeito, só que o sinal vai ser o contrário. Enfim, sempre que a gente tiver um ângulo que dá pra gente colocar como uma soma ou subtração de senos e cossenos que a gente já conhece, ótimo, dá pra eu usar essa regrinha sempre. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês a tangente da soma e da subtração. E aí a gente vai ter seno, cosseno e tangente de todos esses ângulos que eu posso somar ou subtrair. Continuem aí acompanhando a gente sempre vai trazer vídeos novos. Espero que vocês estejam gostando. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar, enfim. Muito obrigada e até mais!